Para falar um pouquinho sobre essa esperança, eu queria trazer uma história. Não sei se todos conhecem essa história, mas ela está lá numa passagem da Bíblia, em Marcos 5, 25, 34. E lá diz sobre a cura de uma mulher que tinha hemorragia. Não sei se todos conhecem, então eu vou dar uma passadinha. Teve uma época que Jesus andava com uma multidão muito grande, fazendo seus milagres. E essa mulher enferma chegou perto e tocou no manto de Jesus. E ela sofria de sangramentos constantes, já havia 12 anos, e diversos médicos haviam falado que ela não seria curada. E depois ela gastar tudo que ela tinha, seu estado piorava a cada vez mais. E quando ela ouviu sobre Jesus, ela seguiu a mulher e tocou o seu manto. E imediatamente seu sangramento parou e ela sentiu que seu corpo estava livre da enfermidade. E interessante que Jesus percebeu que caiu o poder dele. E ele se voltou para os discípulos e ele perguntou: quem me tocou? Né? Isso e aí a mulher que já tinha se abraçou aos pés de Jesus e trêmula de medo, contou-lhe a verdade. E daí ela respondeu assim, ele respondeu assim: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Isso está lá em Marcos 34. Então, professores, nossos colegas aqui, colaboradores, o que a gente pode aprender com esse texto sobre esperança, né? Eu sei que a gente tem vivido momentos muito tristes nessa pandemia. Eu tive Covid há mais de isso já faz um mês. E eu sei o que é estar com essa doença, né? Embora assintomáticos, infelizmente eu não fui uma dessas. Eu tive lesões no pulmão, o meu corpo enfraqueceu, eu tive tosses constantes e bem persistentes, perdi meu paladar, perdi o olfato, mas além disso, eu sei que muitos de vocês também passaram, né, por essa doença. A gente sabe que o coronavírus gera uma tensão emocional muito grande. E aí você pode até se perguntar, né? O que vai acontecer comigo? Por que eu tive que pegar essa doença? Né? E aí vem à tona os nossos medos, os nossos temores mais íntimos. E é daí que a gente precisa ter esperança. Né? E esperança, o que é a esperança? A esperança, ela dá um foco para o futuro. Então, mesmo que o seu passado ou o seu presente seja um presente de sofrimento ou difícil, ainda assim a gente pode olhar para um futuro com boas expectativas. Mas esperança não é só ter um otimismo, um mero otimismo. Esperança, para mim, é a âncora que impede a nossa alma de mergulhar em desespero e desânimo. Então, vamos lá para aquela mulher e o que essa cura desse sangramento a gente pode aprender? Eu vou colocar 3 coisas rapidamente aqui para a gente. Eu vivi isso e eu acho que a gente pode viver nesse tempo de pandemia. Então, aquela mulher, ela não tinha, pelos médicos, ela não tinha mais nenhuma perspectiva de cura. Mas ela não olhou para as circunstâncias. Ela olhou para o futuro. E aquela mulher, ela teve uma esperança absoluta. Então, para a gente ter uma esperança, a gente precisa buscar, a gente precisa ter uma atitude, a gente precisa crer. E às vezes isso não é seguir uma multidão de pessoas que estão negativistas. A gente fala muito também dos realistas, mas é ter diferença e ter fé. Então, a pergunta aqui que eu deixo para esse primeiro princípio, onde eu tenho que buscar ter uma atitude de esperança, é o que você tem feito para alimentar essa esperança no seu coração e na sua mente, né?
Então, isso faz parte de uma motivação interna e que as circunstâncias às vezes não vão melhorar, mas eu internamente vou buscar essa esperança. O segundo princípio, que eu já mencionei para vocês, é da questão do passado de sofrimento ou de um presente difícil, né? Às vezes, a gente tem uma perda de um ente querido, a doença não passa pela gente, mas nós estamos perdendo pessoas queridas, né? Eu acho que todos vocês sabem, acompanharam também a nossa luta. Nós tivemos a perda de um primo muito querido, professor nosso, do doutorado em Direito, professor Carlos Alexandre. Então, passar por perdas também nos desanima e nos deixa muitas vezes abatidos, né? Então, nós temos que entender que Deus está no controle e que aquela mulher, ela tinha uma certeza concreta de que o melhor estava por vir. Então, apesar da gente passar por perdas e por dificuldades, quando a gente tem esperança, esse sofrimento que a gente está passando agora, ele deixa de ser um obstáculo e ele torna um desafio, né? E por último, eu queria deixar o terceiro princípio que essa mulher nos ensina, é que ela confiou no poder de Deus. Às vezes a gente confia muito no nosso eu, nas nossas forças, naquilo que a gente consegue, mas muitas vezes a nossa força se esvai, né? E lá no versículo 28, ela disse: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Então ela acreditava, essa mulher acreditava no poder de Deus, ao ponto de que um simples toque já seria o suficiente. Então, essa esperança em Deus e não na esperança em mim, porque nós somos fracos. Essa esperança alimenta a fé e a fé nos alimenta e alimenta a esperança. Então, para ter esperança, não é preciso ser uma pessoa perfeita ou ter um grande conhecimento de Deus. Basta somente crer nele. Por isso, eu vou deixar, já concluindo a nossa devocional de hoje, alguns questionamentos aqui para você. Responda para você mesmo. O que você pode fazer agora para alimentar sua esperança? E o que está te impedindo de ter mais esperança no poder de Deus? Então, eu queria concluir hoje dizendo para você: não permita que essa pandemia roube a sua esperança em Deus e nas pessoas. Aquela mulher, ela tinha esgotado todos os seus recursos. Vamos pensar na ciência de hoje, como se ela tivesse ido a todos os médicos e os médicos tivessem falado: a sua doença não tem solução. Então, humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito ao favor daquela mulher, né? Mas o meu convite hoje para vocês que estão assistindo a gente é que você seja ousado, que você ouse hoje e que você seja um exemplo de esperança para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para a sua família, para os seus amigos, porque as circunstâncias, elas mudam o tempo todo. A gente tem vivido isso, mas Deus não muda. Então, que essa palavra traga esperança ao seu coração. Eu sei que muitos de vocês se encontram abatidos, estão em sofrimento emocional, físico, mas Deus é um Deus fiel e Ele não muda. Que Ele alcance o seu coração hoje e que traga esperança para você, tá? Meu muito obrigada a vocês que estão participando. Gostaria de agradecer de novo ao Nai, ao Lissander, e pela iniciativa. Assim a gente se sente mais próximo de vocês, né? Embora a gente não consiga vê-los, mas é muito bom a gente poder compartilhar o que a gente tem vivido. Não é diferente de vocês, mas que Deus, Ele traz esperança. Ele não muda e Ele é fiel. Obrigada.